Boa tarde, meu nome é Oséias, sou professor de ensino religioso no Colégio Adventista, aqui de São José dos Campos. Eu sou doador de medula óssea, doador de sangue também, como qualquer um outro. Sou doador também de plaquetas e recentemente me cadastrei para ser doador de célula-tronco. No Colégio Adventista em São Paulo, e o filho de uma professora, ele estava muito mal, leucemia, estava num estágio avançado já, e foi feita uma campanha no colégio para que os maiores de idade ali do colégio, os funcionários, os professores, todos pudessem ir até o Hemocentro, na Santa Casa de São Paulo, para que pudessem fazer doações para fazerem teste, né? Doações de plaquetas para fazer teste, para ver se havia a possibilidade de uma compatibilidade. Então, no sábado, por volta de umas 10 horas da manhã, em 2010, todos os funcionários da escola que puderam ir foram até esse Hemocentro em São Paulo, da Santa Casa de São Paulo, fizeram as doações e o cadastro logo já em seguida. Até então eu não conhecia, por ignorância, não conhecia o projeto, não conhecia o processo de doação de plaquetas, não conhecia como funcionava, o processo também de doação de medula óssea e tudo mais. Nesse dia eu fiquei conhecendo pelo movimento que estava acontecendo, então acabei me cadastrando também para ser um doador de medula óssea. Em 2013 eu estava no Congresso Criacionista em São Paulo e era na sexta-feira, esse mês de janeiro. O telefone tocou, era no número do Rio de Janeiro, a instituição responsável por essa coleta de medula óssea, e ligaram dizendo que haviam encontrado um paciente, na verdade haviam me encontrado no banco de doadores, e que havia um paciente que era compatível, havia a possibilidade de a compatibilidade. Me ligaram e perguntaram se eu não gostaria então de fazer os testes, para uma vez que houvesse essa compatibilidade, então eu pudesse então doar. Eu falei que sim, que faria essa doação, mas como eu disse, eu não conhecia o processo antes, e no ato do cadastro eu me cadastrei e tudo mais, mas esses 2 anos, de 2010, no finalzinho de 2010 para 2013, não tive contato com nenhuma das pessoas envolvidas, não tive contato também com instituições. Doei sangue umas 2 vezes só, mas não tive contato, enfim, com isso. E aí, a partir desse contato que eles fizeram comigo nessa sexta-feira no congresso, eu busquei então informações a respeito do processo de doação de medula óssea, né? Mas até então não conhecia muito, né? E aí eu fiquei feliz por saber que eu era um em 1 milhão, que aí eu descobri também que é raro o número de pessoas cadastradas, e por essa raridade de cadastro, existe a raridade também de haver a compatibilidade. Por não saber, não ter muitas informações sobre este processo, minha vida era normal, como de qualquer outra pessoa, apesar de eu não ter mudado depois que descobri também. Houveram algumas restrições próximo do dia da doação, da primeira doação, né? Houveram algumas restrições na questão de alimentação e tal, medicação também para que evitasse a baixa da minha imunidade, mas a rotina continua a mesma, não mudou nada no meu trabalho, não mudou nada em nada assim, da minha alimentação, atividades, nada, tudo, enfim, continua a mesma. Descobrir esse processo todo aí, desde o contato e tudo mais, que uma vez que eu era doador voluntário, eu não poderia ter contato com o paciente, não poderia receber informações. É uma maneira de privar tanto o doador quanto o paciente de receber o benefício da medula óssea, de não haver o constrangimento caso haja alguma complicação para o paciente também. Então não tive informação nenhuma, apesar de não ter ainda, porque ainda não venceu o prazo que é estipulado pelo governo nesse processo de doação e tudo mais. Então eu não tive nenhuma informação. A informação que eu tive é que logo na segunda, porque eu doei duas vezes. A primeira vez foi no mês de
agosto de 2013 e na segunda vez em novembro, para o mesmo paciente, porque não houve eficácia na primeira doação, não por minha parte, mas é comum nesse processo todo aí, é comum que possa haver uma certa rejeição. Então eu não recebi nenhuma informação, fui recebendo um pouco de informação na segunda vez, descobri que é um homem, descobri também que é maior que eu, pela quantidade que foi retirado de medula na primeira e na segunda vez. Na primeira vez foi retirado 1,5 litro de medula óssea, e o primeiro processo foi o processo de punção, onde é retirada como se fosse uma retirada de sangue com seringa, mas foi feito então na região espinhal. Um processo não foi tão demorado assim, foi questão de 3, 4 horas, foi realizada a primeira vez. Na segunda vez foi um pouco traumático, na questão de eu não poder me mexer tanto, porque foi semelhante à hemodiálise, né? Onde haviam 2 acessos, cada um em um braço. De um braço era retirado o sangue e o mesmo sangue voltava, ele passava pela máquina, havia ali uma filtração, essa máquina faz a identificação e o sangue retorna para o corpo com uma medicação. Esse processo da segunda vez foi feito em 5, 6 horas. Eu entrei na sala onde fariam a retirada por volta de 9 horas da manhã e saí só às 5 horas da tarde. É traumático pelo seguinte, por não poder me mexer, acaba que o braço dá um pouquinho de câimbra e tal, mas enfim, sei que o paciente é do Rio de Janeiro, maior que eu, homem, possivelmente negro, porque o médico acabou dando uma vacilada lá, ele não posso saber as informações. Doer não dói, porque na primeira vez que eu fiz, por ser um processo de punção, então eu tomei uma anestesia geral, questão de 5 segundos eu já estava apagado, eu estava dormindo, e aí foi feito o processo, eu acordei 5, 6 horas depois, claro que com o efeito da anestesia, para eu recuperar 100%, foi uma questão de umas 12 horas, né? Mas ali, quando eu acordei por volta de 3, 4 horas da tarde, eu fui liberado do hospital por volta das 10h30, que é preciso acontecer, fazer alguns testes e tal, perceberem se não há rejeição da alimentação, tudo. Deu incômodo, doer mesmo não doeu, né? E na segunda vez também não doeu, é só mais porque queima muito cálcio, né? O medicamento que vinha junto com o sangue de volta para o meu organismo queimava muito cálcio, então acabava provocando um pouco de câimbra, né? Mas doer mesmo não dói, não corre nenhum risco, ninguém corre riscos de ficar aleijado, como existe o preconceito por parte de algumas pessoas que desconhecem, mas não corre nenhum risco da pessoa sair lesada, nem nada. É mais só esses 2 traumas, mas não é nenhum risco grande. Então, eu me sinto feliz por poder saber que eu pude, na verdade, ajudar alguém, né? Eu não tenho ainda informações do resultado do paciente, porque é uma coisa sigilosa. Como eu falei, é necessário haver essa restrição dos contatos, das informações pelas partes, para que não haja nenhum constrangimento caso haja alguma complicação para o paciente. Se o paciente vier a óbito e tudo mais, o doador não se sente constrangido. Então eles dão esse intervalo de 1 ano a 1 ano e meio. Eu estou esperando, lembrei o nome da instituição, é Redome, né? O nome da instituição lá. Eu estou esperando eles entrarem em contato e eu me sinto feliz, né? Saber que eu pude ajudar, ainda que eu não tenha informações, eu sei que eu pude ajudar, trouxe esperança para essa família e saber que entre 1 milhão de pessoas eu fui uma das pessoas que pôde ajudar esse paciente. E o que eu quero dizer para as pessoas que vão ouvir é que sejam doadores, né? Eu entendi que se fosse um da minha família eu gostaria de ter essa resposta de um doador, de uma pessoa compatível, que houvesse uma resposta mais rápida. Saber que é 1 em 1 milhão e ainda assim, quando a pessoa recebe o contato de que ela é compatível, existem algumas pessoas que rejeitam doar pelo preconceito, por medo. Eu deixo a informação aqui que não há nenhum risco, tá?
e que é necessário que as pessoas sejam compatíveis sim. Recebi a informação de que na Espanha todos os cidadãos espanhóis eles são, assim que nascem, já são doadores, assim evitando essa procura de 1 em 1 milhão de pessoas para que haja compatibilidade. Então, se todas as pessoas aqui no Brasil fossem doadoras, já nascessem com essa cultura de doar, então acredito que evitariam o número de óbitos, né, que há nessa situação aí de não ter pessoas compatíveis que queiram ser doadoras. Diminuiria o número de pessoas assim que viriam a óbito, faria o número de famílias felizes ainda maior, né, cresceria, e que as pessoas não tenham preconceito, que sejam doadoras, independente do que seja doadora, que seja realmente doadora, para que possa então auxiliar essas pessoas nessas questões.